a gente está de volta para conversar com a médica endocrinologista Avani Palmeira, que vai falar dos avanços no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, com destaque para medicações que ganharam a mídia nos últimos meses, aqueles utilizados para saciar a nossa fome. Então, muito bom dia, doutora Avani, seja bem-vinda ao Visita na Record. Olha, Priscila, é um prazer estar nessa emissora tão conceituada. É um prazer estar conversando com você, uma pessoa que eu admiro, uma mulher incrível. E um prazer maior ainda ter a oportunidade de falar dessa doença tão estigmatizada, tão importante, tão abrangente no mundo inteiro. Pois é, porque muita gente ainda não enxerga a obesidade como doença. Então, nós chegamos, doutora Avani, no futuro, quando se trata de tratamentos contra a obesidade e contra o diabetes? Na verdade, a gente esperava por isso há muito tempo, tendo em vista que a obesidade sempre foi muito difícil de tratar, é uma doença crônica, recidivante, mas não tínhamos muitos artifícios medicamentosos para tratar. Hoje nós temos segurança, porque os estudos são muito robustos para tratar essa doença, o que nos torna confortável em abordar e indicar um tratamento medicamentoso para essa condição. Então, chegaram as canetas emagrecedoras, né? Já existiam algumas no mercado, mas os pacientes relatavam efeitos colaterais. Então, o que mudou com a nova, né, caneta que chegou com um novo produto? A gente tem um que foi liberado pela Anvisa, que é importado, mas tem um outro produto agora brasileiro. O que muda de um para o outro? Na verdade, as canetas elas ficaram populares com o nome emagrecedoras, mas elas vão muito além do emagrecer. Elas melhoram o diabetes, elas previnem e tratam doenças cardiovasculares e doenças renais. Então, elas são bem complexas, bem importantes nessa linha de tratamento. Os análogos, que são as canetas, elas são substâncias que imitam o nosso próprio hormônio da saciedade. A questão é que houve depois um estudo muito importante com pacientes não diabéticos, mas sim cursam com sobrepeso e obesidade. E então essa molécula semaglutida foi aprovada também para o tratamento do sobrepeso e obesidade. Depois os estudos evoluíram e ela já é aprovada para situações como insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Então ela tem uma abrangência muito importante para a gente. Agora, tem efeitos colaterais? Então, todas elas, dependendo de como for usada, podem ter efeitos colaterais. A semaglutida, que foi a que veio em segundo lugar, que é de uso subcutâneo semanal, ela tem menos colaterais que a liraglutida, que foi a primeira. A semaglutida, qual é o nome da... Ozempic, Ribelsus e Wegovy. Aí depois veio a tirzepatida com o nome Mounjaro. Ah, que é a sensação do momento. São os dois, ela ativa os dois receptores do nosso hormônio da saciedade, que são o GIP e o GLP-1. Então ela tem uma dupla potência, mas surpreendentemente... E ela não tem uma dupla efeito colateral. Ela tem dupla potência benéfica, mas não tem tanto efeito colateral. É isso que os pacientes falam, né? Que quando utilizavam as outras canetas, sentiam muitos efeitos colaterais, constipação. E agora, com a Mounjaro, não sentem nada e parece que até mais disposição. Isso é real? É real e os estudos também mostram. Mas assim, eu sempre alerto que os colaterais, eles podem ser contornados, inclusive os benefícios que a medicação traz são muito superiores a uma constipação intestinal, náuseas, e eles podem ser contornados com orientação. Mas e aí, chegou também agora a substância que é produzida no Brasil, né? A nova notícia do mercado para esse tipo de tratamento. Qual a diferença? Então, à medida que essas medicações elas são comercializadas, os órgãos de regulamentação, o FDA, ele dá patente para a empresa que investiu nessa molécula. Elas têm um certo tempo para comercializar sozinha. Logo depois elas perdem a patente. E aí começam a vir os similares, os genéricos. Foi o que aconteceu com a liraglutida, o antigo Victoza e Saxenda, que agora já tem no Brasil com o nome Oliri e Lirux. Agora é bem mais barato também, né, que o Mounjaro. Elas são injeções subcutâneas,
diárias, elas são bem mais baratas e também tem muita importância, porque como eu falei, são colaterais que são contornados perto da gravidade, do diabetes, obesidade e outras condições. A gente fica muito feliz com essa chegada. E tem alguém que não pode fazer esse tipo de tratamento? Tem alguma restrição? As restrições são poucas, mas, em primeiro lugar, pessoas que estão cursando com pancreatite, que é uma doença do pâncreas em que as enzimas estão aumentadas, então não pode. Uma outra condição é um câncer bem raro de tireoide. Câncer de tireoide não é tão raro, mas esse especificamente é muito raro, que é um câncer medular. Então, são muito restritas as contraindicações, mas existem situações em que o paciente deve ser orientado. Por isso a importância de passar por um médico especializado no assunto, né? E por isso que a Anvisa também passou a cobrar a receita. A receita que, na verdade, já era, né? Era vendido sob prescrição médica, agora é sobre retenção. Agora, há algum risco da pessoa fazer um tratamento que nem esse e adquirir algo preocupante, ter algum problema relacionado à pancreatite, insuficiência renal, pós-tratamento? Olha, Priscila, essa questão ela é bem relevante, porque o FDA alertou para essa situação. Mas eu acho muito pertinente essa pergunta para a gente esclarecer para a população que a molécula, a medicação, ela não gera pancreatite, muito menos insuficiência renal. Pelo contrário, ela é uma medicação benéfica para restaurar a função do pâncreas, de produção de insulina e também para preservar o rim. No entanto, algumas pessoas podem evoluir dose de maneira errada ou não ter uma alimentação muito boa e ter situações como muito vômito, náuseas, ter desidratação. E essa desidratação pode levar a uma insuficiência renal aguda. Enfim, com orientação você foge desse risco. Já a pancreatite, ela é uma situação que pode acontecer com qualquer processo de perda de peso. Isso porque quando se perde muito peso, ou com dieta, ou com cirurgia bariátrica, ou com medicação, você sobrecarrega o sistema biliar. E aí fica susceptível à formação de cálculos, doenças biliares, inclusive ter pancreatite. Inclusive, doutora, você tocou num ponto importante, né? Porque ainda existem muitos preconceitos para quem faz um tratamento para perder peso. Algumas pessoas já decidem fazer um tratamento mais drástico, que é se submeter a cirurgias. Então, com essas medicações, revoluciona também esse tipo de tratamento para que seja eficaz sem precisar, né, fazer algo mais invasivo? Essa pergunta, além de dizer que é importante, eu agradeço. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. A obesidade, ela é uma doença que acomete o mundo inteiro, inclusive países desenvolvidos. É uma doença que cresce de modo exponencial e ela tem uma característica de trazer com ela, arrastar outras condições muito graves, entre elas diabetes, hipertensão, doenças do fígado gorduroso, podendo chegar até cirrose e câncer e muitas outras. Então, tratar a obesidade é uma responsabilidade do paciente em procurar o tratamento, mas também do médico em oferecer de forma responsável esse tratamento. Você que tem obesidade ou você tem algum parente que está querendo fazer esse tratamento, incentive. Comece já. É responsável. Comece já, procure seu médico, veja as condições, que medicação você pode usar. A caminhada, atividade física e dieta é o primeiro passo. Mas tem outros, nem sempre mudança de estilo de vida consegue reverter um caso de diabetes. Mas ela é importante para a manutenção desse tratamento. Agora, doutora, voltando a falar do Mounjaro, né, do famoso Mounjaro, e aqui não é propaganda, é porque a gente precisa do conhecimento para entender como funciona. Os pacientes relatam uma perda de peso rápida, né, considerável a tudo que já fizeram antes, relatam bem-estar. Então, é uma medicação que é como se organizasse tudo por dentro ali do corpo e do funcionamento daquela pessoa, dos hormônios. Priscila, é mais ou menos isso. Porque quando você
está cursando com obesidade, você está com uma espécie de inflamação no tecido. Cansaço. Então você tem o corpo inflamado. Essa gordura ela está entranhada em tecidos como fígado, coração, músculo. Então, à medida que você trata, você não promove só a perda de peso. Como eu falei lá no início, você promove uma espécie de anti-inflamação. Então, esse bem-estar, Os órgãos também, ele vai além da saciedade, da perda de peso. A medicação realmente desinflama o tecido adiposo. Com isso, você tem menos chance de doenças no fígado, menos sobrecarga e inflamação nas articulações. O bem-estar, ele é notório. Então, pessoas que fazem uso de medicação psiquiátrica, por exemplo, podem se submeter a esse tipo de tratamento com essas substâncias, com essas canetas que chegam no mercado? Na verdade, quem está cursando com obesidade e tem doenças psiquiátricas deve sim buscar um tratamento, e essas medicações não interferem com as doenças psiquiátricas. Muito pelo contrário, o bem-estar vai até na questão psiquiátrica. Ou seja, vai promover uma mudança de vida, uma melhor qualidade de vida, e pode ser que a pessoa desmame ali daquele remédio que precisava por questões psicológicas e emocionais, é isso? Obesidade e depressão e doenças de transtorno, dos vários espectros de doenças de transtorno de ansiedade, eles às vezes andam junto. Então, promover essa perda de peso, essa anti-inflamação, promove também uma melhora dos quadros psiquiátricos, mas lógico, ninguém está pedindo para você descontinuar o seu tratamento psiquiátrico. É coadjuvante. Agora, doutora, como você já adiantou aqui no início, né, que estamos vivendo sim o futuro do tratamento, então, para a obesidade, para combater o diabetes. E quem quer começar agora, qual o primeiro passo? Olha, Priscila, eu que já estou nessa jornada já há alguns anos de endocrinologista, eu tive muita dificuldade em abordar isso, porque a gente realmente tinha medicações, mas as medicações davam muito colaterais. Hoje não, as medicações elas promovem saúde. Os efeitos colaterais, como a gente andou conversando, podem ser contornados. Então, o que eu aconselho? Busque tratamento. Com o progredir da ciência, as medicações vão se tornando menos onerosas. É lógico, existe a questão financeira, mas a gente fica feliz com o avanço. O futuro realmente chegou e a gente caminha para uma melhora de condições de tratamento da obesidade. Sabemos que ainda não é a cura, porque a obesidade é uma condição, uma doença que ainda não tem cura, mas tem controle. Doutora Vani, uma maravilha lhe receber aqui no Visita na Record. Foi uma conversa realmente enriquecedora, muitas informações e muitas dúvidas que nós tiramos aqui. Eu acho que agora quem está em casa acompanhando vai estar preparado para encarar essa revolução, então, para esses tratamentos que são tão importantes, né? É uma satisfação muito grande e promover saúde, levar informação é sempre muito bom e a gente até parabeniza a iniciativa da Record em pautar esse assunto. Nós recebemos aqui a médica endocrinologista Vani Palmeira e a edição de hoje fica por aqui. Eu te desejo uma ótima semana e no próximo domingo já sabe, a gente se encontra por aqui em mais um Visita na Record. Até lá, eu vou, mas eu volto.